Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. Hoje o tema que iremos tratar é funções parte 2, tá? Nós já discutimos em aulas anteriores muita coisa relacionada à função, mas temos muita coisa também a vermos ainda antes de entrarmos em assuntos como limites, derivadas e integrais, tá? Nós já vimos um pouco da história das funções, exploramos a noção intuitiva, definimos o que é função, vimos também o que é domínio, contradomínio e conjunto imagem e também tratamos sobre o estudo do domínio de uma função, tá? Retorna lá no Moodle, verifica se tem todos esses materiais e faz os exercícios que estão propostos, tá? Também eu sugiro que vocês postem as suas dúvidas lá no Moodle, porque o Moodle foi criado com esse intuito, tá? De vocês postarem as suas dúvidas e assim o mais breve possível eu estarei respondendo, tá? E também para que vocês coloquem as suas sugestões para a melhoria da nossa disciplina de cálculo. Tudo bem? Então, me acompanhe hoje na aula de funções, parte 2, tá? Distância entre dois pontos. O primeiro tópico que vamos tratar. Dados dois pontos, P1 e P2, marcados no sistema de coordenadas cartesianas, nós queremos obter uma expressão da distância entre esses dois pontos, que está aqui marcado em vermelho, tá? Em termos das coordenadas P1, que é x1, y1, e P2, que é x2, y2, tá? Para isso, nós vamos introduzir um novo ponto, tá? O ponto Q, cujas coordenadas são x2, y1, tá? Por que eu introduzo esse ponto Q no sistema de coordenadas cartesianas? Porque P1, P2 e Q, ao ligarmos, formamos nada mais, nada menos que um triângulo retângulo, tá? Ele é retângulo porque em Q forma-se um ângulo de 90 graus, tá? E o segmento de reta P1, P2, que é a distância, é a hipotenusa, tá? O cateto é dado pela diferença de x2 menos x1 e o outro cateto pela diferença y2 por y1. Vamos supor que x2 seja 7 e x1 seja menos 1. Fazemos 7 menos menos 1, que dá 8. É a distância, ou seja, a medida desse cateto. Se esse cateto mede 5, é porque y2 mede 6 e y1 mede 1. Tá? Então fazemos 6 menos 1, que é o 5. Tá? Nós vamos tomar esses valores em medidas absolutas, tá? Ou seja, valores positivos, pois se trata de medidas. Tá? E vamos usar a relação de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras, para descobrirmos essa medida da distância entre P1 e P2. Tá? Lembrando que o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Tá? Então, vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, que é a distância que queremos, tá? Mais o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Tá? Se fizermos a extração da raiz quadrada em ambos os membros, encontramos que a distância nada mais é que a raiz quadrada, tá, da soma de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Então, para encontrarmos a medida dessa distância de P1 até P2, basta fazermos a diferença, tá, de uma abscissa pela outra e elevarmos ao quadrado, mais a abscissa, a ordenada do segundo ponto, menos a ordenada do primeiro ponto e também elevar ao quadrado, somando e extrair a raiz quadrada. Tudo bem? Vamos verificar então uma situação mais tranquila de trabalhar, uma situação numérica, tá? Calcule a distância entre os pontos A, 1 e menos 4, e B, menos 3 e 2. Verifique que o ponto A está localizado aqui e o ponto B está localizado aqui, tá? Menos 3 e 2 é o ponto B e 1 e menos 4 o ponto A. Bem, então agora vamos utilizar aquela relação da distância. Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? Quem que é x2? Menos 3. Quem que é x1? É 1. Quem que é y2? É 2. E quem que é y1? Menos 4. Então eu vou substituir menos 3 menos 1 ao quadrado mais 2 menos o menos 4, tá? E elevado ao quadrado. Então, menos 3 menos 1, menos 4 ao quadrado e 2 mais 4 dá 6 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16 e 6 ao quadrado é 36. Então, note que o valor 4 ele está aqui, né? Que é a distância de 1 menos o menos 3. Tá? E
aqui está o 6, que é a distância de 2 menos o menos 4, que também dá 6, tá? 16 mais 36 é 52. Raiz quadrada de 52, se eu fizer a fatoração do 52, eu encontro 2 vezes 2 vezes 13, ou seja, 2 raiz de 13. Em notação decimal, é aproximadamente 7,21, tá? Opera lá na calculadora, 2 raiz de 13, encontra 7,21, que é a distância do ponto B até o ponto A. Tudo bem? Então agora nós já sabemos como calcular a distância entre dois pontos. Basta extrair a raiz quadrada da diferença da abscissa do segundo ponto menos a abscissa do primeiro ponto, eleva ao quadrado, mais a ordenada do segundo ponto menos a ordenada do primeiro ponto, eleva ao quadrado, tá? Soma e extrai a raiz quadrada. Ok? Bem, eu deixo para que vocês pratiquem. Item 1, determina a distância entre dois pontos. Ponto A, 3 e 5. Ponto B, menos 1 e 2. Item B, E, 0, 0. E F, 13 menos 1. Tudo bem? Então, envolve a situação de aplicar lá na relação que foi estabelecida para a distância. 2. Demonstre que a distância de um ponto P, x, y, tá? A origem, que é o ponto 0, 0, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vocês vão utilizar aquela relação que foi encontrada, tá? Que é essa relação aqui, tá? E verificar que qualquer ponto que eu marco no sistema cartesiano e queira determinar a distância desse ponto até a origem, eu encontro essa relação aqui. Tudo bem? Item 3. Mostre que os pontos A, menos 2 e menos 2, B, 12 e 6 e C, 4 e menos 6 são vértices de um triângulo retângulo. Ok? Então eu deixo essas três questões para praticarem em relação a essa ideia de distância entre dois pontos. Então vamos para frente. Gráfico de uma função. Dado uma função de reais em reais, o seu gráfico é o conjunto formado por todos os pares ordenados x e y. Tá? Lembrando que x e y serão números reais. E uma fórmula, y igual a f de x. Tá? Em notação de conjunto, eu escrevo que o gráfico de uma função é dado por todos os pares x e y, tal que x pertence aos reais, y também, e uma fórmula y igual a f de x. Então, observe que eu tenho um gráfico marcado aqui, tá? De uma função, e o ponto x0 pertence ao gráfico cuja ordenada é f de x0. Então, se eu tenho a abscissa x0 e aplicar esse x0 lá na função, eu tenho f de x0. Então, o ponto x0, f de x0, é um ponto do gráfico. Tudo bem? Bem, seguindo. Então, para ter uma função de um conjunto A que é contido nos números reais, a cada x real deve corresponder um único y. Tá? Essa é a definição de função. Ou seja, dado um conjunto A, todos os elementos desse conjunto A têm que ter um associado no conjunto B, que é o contradomínio, e cada elemento apenas um único associado. Tá? E como é que ficaria isso geometricamente, no gráfico, tá? Lá no sistema de coordenadas? Então, isso significa que qualquer reta perpendicular ao ao eixo x, que intersecta o gráfico, deve fazê-lo em um único ponto. Então, se eu traçar retas perpendiculares em relação à horizontal, ao eixo x, essas retas perpendiculares só poderão cortar o gráfico uma única vez. Então, vamos olhar um exemplo. Então, essa primeira situação, eu tenho o gráfico de uma função, ela está marcada em verde, e ao traçar essas perpendiculares, note que cada uma delas corta o gráfico apenas uma vez. Por isso que é um gráfico de função. Tá? Agora, olhando para ao lado, eu tenho um gráfico que não é de função. Esse gráfico está marcado em verde e eu tracei uma perpendicular. Note que essa perpendicular, ela corta o gráfico em mais de um ponto, 2 nesse caso, tá? Então, fere a condição de que, tendo um x aqui no eixo x, tá? Um elemento x0, por exemplo, ele está levando para um y1 e y2, ou seja, duas ordenadas, tá? E diferentes, o que fere a definição. Então, comumente no cálculo, nós chamamos de teste da reta vertical. Traça o gráfico. Eu quero verificar se esse gráfico é de função. Basta fazer o traçado de retas perpendiculares em relação ao eixo x e verificar. Cortou em um ponto apenas? Beleza, é gráfico de função. Cortou em mais de um ponto? Não é gráfico de função.
ok? Eu deixo para vocês praticarem essa questão. Dos gráficos ao lado, indique aqueles que representam funções, tá? Então, tem 6 gráficos aqui, eu quero que vocês indiquem aqueles que representam funções, pelo teste da reta vertical. Bem, agora vamos a determinação do domínio e da imagem de uma função conhecendo o gráfico, tá? Então, vamos lá. Observando o gráfico de uma função, no sistema de coordenadas, podemos determinar o domínio de e a imagem da função projetando o gráfico nos eixos. Como é que ficaria isso? Então, vamos olhar um exemplo. Eu tenho aqui o gráfico em verde, que é o gráfico de uma função, e projetei ele aqui no eixo x e projetei no eixo y. Note que no eixo x, ele começa no 2 e termina no 4. Então, os valores de x são referentes ao domínio. E no eixo y, começa no 1 e termina no 5. Tá? E os valores de y referem-se à imagem. Tá? Então, o domínio da função é todo número real que está entre 2 e 4, considerando 2 e 4. Tá? Em notação de intervalo, fica fechado em 2, fechado em 4. E a imagem são todos os valores de y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que y é maior do que ou igual a 1, menor do que ou igual a 5. Tá? Em notação do intervalo fica de 1 a 5. Então, lembrando que domínio se trata dos valores de x e imagem se trata dos valores de y. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Domínio de g. Tá? O gráfico está aqui em verde e eu projetei ele no eixo x. O gráfico está aqui em verde, eu projetei no eixo y. Tá? Então, no eixo x, ele começa no menos 1, sem considerar o menos 1, e vai até o 1, fechado em 1. Tá? E na imagem, ele começa no 0,13 e termina no 2, sem considerar o 2, tá? Porque aqui está com bolinha aberta no gráfico, na projeção a mesma coisa. Então, o domínio de g fica entre os valores de menos 1 e 1, sem considerar o menos 1. Tá? Em notação de intervalo, aberto em menos 1, fechado em 1. E a imagem, os valores de y, tal que esses valores estão entre 0,3 e 2. Tá? Aqui a notação de intervalo também. Note que como se trata do valor de x ser um número decimal, eu separei a abscissa e a ordenada por ponto e vírgula. Tudo bem? Então, tem aqui dois exemplos se tratando desse domínio e da imagem analisando o gráfico. Basta você projetar o gráfico no eixo x e no eixo y e fazer a análise. Bem, eu deixo para que vocês pratiquem, tá? Item A, B e C, item D, E e F. Tá? Então vocês encontram alguns gráficos de funções, todos são gráficos de funções, e eu quero que você determine o domínio e o conjunto imagem de cada gráfico. Tudo bem? Então, aqui tem o item A, B e C, e nesse slide, item D, E e F. Ok? Bem, vamos para o último tópico. Função crescente, decrescente e constante. Vamos analisar gráficos também. Então, eu trouxe 3 itens e vamos analisar cada um separadamente. Então, vamos para o item A. Observe que o gráfico da função de reais em reais, dada por f de x igual a 2x mais 1, ele é uma reta. Tá? Então, está aqui o gráfico da função. Dizemos que essa função ela é crescente, pois quanto maior o valor dado a x, maior será o valor correspondente de f de x igual a 2x mais 1. Então, sempre fazemos análise da esquerda para a direita. Tá? Então, o gráfico está subindo, o gráfico é crescente. Ah, mas eu me confundo nisso. Tá? Então, você faz o seguinte. Pega dois valores do domínio de x, né? Então, menos 2 e 1, por exemplo, e aplica na função. Menos 2 vai gerar menos 3 e 1 vai gerar 3. Como menos 2 era menor que 1 e menos 3 também deu menor do que 3, tá? Ele seguiu essa relação aqui de x1 menor do que x2 e aplicando a função ficou menor do que a outra, nessa ordem, então é um gráfico de uma função crescente. Tudo bem? Então, por isso que o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1 é o gráfico de uma função crescente. Eu peguei menos 2 e 1 como exemplo, aplicando a função menos 2 gerou menos 3, e 1 gerou 3, e menos 3 também é menor do que 3. Ok? Vamos analisar como é que ficaria o gráfico lá no GeoGebra. Tá? Eu utilizo o GeoGebra Classic 5, que vocês podem baixar no celular de vocês,
ou notebook, computador, tá? Como é que eu digitaria essa função f de x igual a 2x mais 1 lá no GeoGebra? Vem no campo de entrada e digita f de x igual a 2x mais 1 e clica o Enter, tá? O GeoGebra ele já constrói para você automaticamente o gráfico, ok? Então, vamos também fazer essa análise utilizando o software, tudo bem? Então, vamos lá. Observe que o gráfico da função de reais em reais dada por f de x igual a menos x ao quadrado, que é o item B, ele é uma parábola. Tá? Então, a parábola está aqui desenhada. Note que essa parábola eu não tenho como dizer que o gráfico total é crescente ou decrescente. Eu tenho que dividir em duas partes. Então, a primeira parte vai ser a esquerda do zero e depois a direita do zero. Então, a esquerda do zero, valores menores do que zero, essa função ela é crescente. Ou seja, os valores estão aumentando. À medida que x aumenta, y também aumenta. Então, menos 2 e menos 1 são dois valores do domínio. Menos 2 gerou menos 4 e menos 1 gerou menos 1. Então, menos 4 é menor do que menos 1. Segue a mesma ordem de menos 2 e menos 1. Tá? Agora, para os valores maiores do que zero, essa função ela é decrescente. Tá? Os valores estão diminuindo. À medida que x aumenta, os valores de y caem. Então, vamos analisar. Vamos pegar dois exemplos também. 1 e 2. 1 é menor do que 2. Só que 1 na função dá menos 1. E 2 na função dá menos 4. Inverteu. Menos 1 é maior do que menos 4. Então, seguiu essa relação aqui. Se seguiu o inverso, o domínio aumentou em valores, mas a imagem diminuiu, é uma função decrescente. Tá? Tem mais uma curiosidade nesse gráfico. Note que no ponto 0, x igual a 0, f de x também é igual a 0. Então, tá, esse ponto, nesse caso, é o ponto de máximo. É o maior valor que a função ela carrega no seu domínio. Tá? Então, sendo o ponto de máximo, então essa função é um caso. Nós também temos funções cuja parábola tem ponto de mínimo. Bastaria fazer o desenho inverso da parábola. Tudo bem? E geometricamente o gráfico ainda é simétrico em relação ao eixo y. Esse eixo y é como se fosse um espelho para o gráfico. Se eu fechasse a figura, tá? Essa parte encaixaria perfeitamente nessa outra parte, considerando o eixo y como o eixo de simetria desse gráfico. Tudo bem? Como que eu digito esse gráfico lá no GeoGebra? No campo de entrada, você escreve menos x, tá? Chapeuzinho 2. Menos x, chapeuzinho 2. Tá? Esse chapeuzinho ali vai indicar está elevado ao quadrado. Tudo bem? Se estiver elevado ao cubo, mesma coisa. Utilize esse símbolo, eleva ao cubo. Tá? E o gráfico é plotado automaticamente. Basta clicar o Enter no software. Tudo bem? Bem, e para o último item, eu trago uma função por partes. Tá? O item C é uma função por partes, porque a função f de x ela é escrita da seguinte forma. Será x, se os valores de x forem menores do que ou iguais a 3, e 3 se x for maior do que 3. Por isso que é uma função por partes. O gráfico ele tem duas partes. Uma parte que é crescente e outra parte que é constante. Onde o gráfico é crescente? Para os valores menores do que ou igual a 3. Então essa função é crescente. Note que à medida que x aumenta, os valores de y também aumentam. E para x maior do que 3, do 3 para frente, 3, 4, 4,5, 5,1, 6, 7 e assim por diante, é uma função constante. Por quê? 3 da função gera 3, 4 gera 3, 5 gera 3, 6 gera 3 e assim por diante. Tudo bem? Bem, como é que ficaria o gráfico lá no GeoGebra? Tá? No campo de entrada eu tenho que digitar uma condição. A condição C. Tá? E dividir cada condição, cada parte da função com vírgula. Tá? Então ficaria como? Eu digito f de x igual C, que é a condição, tá? E escrevo, abre colchetes, x menor e igual, tá? Não precisa encontrar um símbolo de menor do que ou igual, tá? Digita menor, depois igual, 3, tá? Vírgula, o gráfico vai ser construído nessa condição, que é o gráfico da função f de x igual a x. Então, primeiro vem a condição dos valores e a função, vírgula. Agora eu vou para o segundo caso, tá? C, abre colchetes, se o valor de x for maior do que 3, vírgula, eu quero valores iguais a 3, tá? Fecha colchetes duas vezes. E clica ao Enter, o gráfico será
plotado automaticamente, tá? Basta criar essa condição. Eu trarei um exemplo agora para verificarmos mais uma situação, tá? Então, eu vou fechar aqui a apresentação, vou abrir o arquivo do GeoGebra, e aqui no campo de entrada eu vou digitar a condição f de x igual c, que é a condição, abre colchetes. Se x for menor do que 2, por exemplo, eu quero que a função seja do tipo x ao quadrado, tá? Então, se x for menor do que 2, eu quero a condição que seja x ao quadrado, vírgula, tá? Se eu tiver a condição agora da função ser x, os valores de x forem maiores do que ou iguais a 2, eu quero que o gráfico seja do tipo seno de x. Clica Enter, tá? E o gráfico está plotado automaticamente, tá? Eu vou abrir aqui a janela de álgebra e vocês vão perceber que para os valores menores do que 2, o gráfico é o gráfico da parábola x ao quadrado, tá? E para os valores maiores do que ou iguais a 2, o gráfico é da função seno, que forma essa curva que nós chamamos no cálculo de senoide. Tudo bem? Ah, mas eu quero mais uma condição. Vamos supor que seja f de x igual c, abre colchetes, valores de x menores do que 0, tá? O gráfico vai ser x, f de x igual a x, vírgula, c, abre colchetes. Os valores de x vão estar entre 0, menor do que ou igual a x, menor do que 2, tá? Então, os valores de x estão entre 0 e 2, tá? O gráfico vai ser do tipo x mais 1, ok? Vírgula, c, abre colchetes, se x for maior do que ou igual a 2, tá? Eu quero o gráfico cosseno de x, tá? Os colchetes já vão abrindo automaticamente. Note que eu tenho as três partes aqui desenhadas. Então, para os valores menores do que 0, o gráfico é f de x igual a x. Para os valores entre 0 e 2, tá? O gráfico é x mais 1, que também é uma reta. E para os valores de x maiores do que ou igual a 2, eu tenho o gráfico da função cosseno, que é a mesma curva, muito semelhante ao gráfico da função seno. Tudo bem? Então, basta você clicar aqui no campo de entrada e ir digitando, separando cada condição C por vírgula, escrevendo os valores de x e a função, os valores de x e a função, os valores de x e a função, e clicando Enter. Tudo bem? Vamos voltar aqui para finalizar a nossa apresentação. Eu deixo como proposta, tá, 3 questões para vocês praticarem. Questão 1. Considerando o gráfico da função f de x, determine os intervalos em que ela é crescente, decrescente ou constante. Então, temos aqui o gráfico e eu quero que vocês me digam, em notação de intervalo, em notação de conjunto, onde ela é crescente, decrescente ou constante. Ok? Questão 2. Relacione adequadamente um gráfico a cada situação. Então, vocês têm 4 gráficos e 4 situações aqui referentes. Só vou indicar aqui o ponteiro para melhor explicar. Então, vocês têm as 4 situações aqui em gráfico e as condições. Item A. Eu tinha acabado de sair de casa. Quando percebi que havia esquecido meus livros, então eu voltei para buscá-los. Então, note que um gráfico pode representar essa situação. Item B. Tudo ia bem, até que o pneu furou. Mesma coisa. Item C. Eu iniciei calmamente, mas aumentei a velocidade quando me dei conta que iria me atrasar. Qual o gráfico que representa essa situação? Item D. Saí rapidamente de casa, mas comecei a andar mais lentamente para poder apreciar as vitrines da loja. Então, 4 situações, 4 gráficos. Relacione cada situação a um gráfico correspondente. Item 3. Construa, utilizando o software GeoGebra, o gráfico da função. Como eu falei, vocês podem baixar o aplicativo, o software lá no computador de vocês ou no celular, pelo Play Store, ou utilizar ele lá no Google mesmo, tá? Procura GeoGebra no Google, tá? Vocês encontram a mesma coisa, tá? E utiliza, tá? E eu quero que vocês construam o gráfico dessa função por partes, ok? Conseguiu fazer? Posta lá no grupo do WhatsApp ou no fórum para que eu consiga perceber se vocês estão caminhando na nossa disciplina e na construção dos gráficos. Tudo bem? Então, para hoje seria isso.
Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, possa utilizar para os seus estudos. Deixarei disponível o material em PDF da apresentação e, se possível, o arquivo do GeoGebra para que vocês baixem e vejam como foi feita a construção daquela função por partes, ok? Baixando o software lá no celular de vocês, no computador, no notebook, tablet, sei lá o que vocês têm para estar estudando, tá? Ou utilizando ele no próprio Google, ok? Vão pegando o jeito, habilidades com o software, vão aprendendo algumas coisas, que vamos utilizar ele com bastante frequência na nossa disciplina. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima aula.